Em relação ao jogo de Portugal, meus amigos, vocês perdoem, mas eu tenho que mandar aqui um rant descomunal já. Porque, mano, o que é que se está a passar, bro? Desculpem lá. Como é que é possível? Eu sei que já discutimos disto muitas vezes, mas eu não consigo mesmo conceber como é que temos aquela equipa e jogamos tão mal. Pá, genuinamente, pá, eu nem consigo perceber, meu. Eu fiquei acordado para ver aquela porcaria daquela miséria daquele jogo. Man, e até eu que não percebo, pá, patavina da cena. Quer dizer, não percebo. Eu percebo, obviamente, alguma coisa, não é? Mas, é pá, man, faz-me muita confusão, bro. Genuinamente. Pá, o jogo super parado. É que eu nem consigo dizer que falhámos taticamente, que acredito que tínhamos falhado taticamente, mas a impressão que me deu deste jogo com a Colômbia é que Portugal simplesmente não queria ganhar, bro. Portugal não queria ganhar. Os jogadores portugueses pareciam que não queriam ganhar, bro. Tipo, não havia fome, sabem? Man, basta olhar para o jogo que fizemos contra o Uzbequistão, que demos 5-0, que claramente são equipas diferentes. A Colômbia é uma equipa muito mais forte, mas reparem, nós tínhamos tanta mais fome, até o Cristiano Ronaldo estava com muito mais fome de golo. Pá, e eu acho, é o que o Francisco está a dizer, eu não acho que seja só o selecionador, eu acho que falta mesmo atitude à seleção, meu. Eu acho que, pá, os putos, man, eu vejo via mais vontade na seleção de 2016 do que nesta, bro. Os putos parece que não querem ganhar, meu. Pá, eu não sei o que é que se passa, man. Gonçalo Guedes fazia falta no decorrer do segundo tempo. É pá, mano, olha, eu não sei. Só sei que me fez muita confusão o jogo, meu. Inicialmente, pá, a Colômbia entrou logo a matar. Nós parecia que estávamos ali ainda a organizar-nos. Depois, no final da segunda parte, achei que melhorámos um bocado o ritmo e já estávamos a conseguir atacar e não sei o quê. É pá, na segunda metade do jogo, eu acho que nós até nem entramos mal, mas depois deixámos literalmente dominar outra vez para a Colômbia, bro. É surreal, meu. Tem acompanhado cada vez mais futebol e continua a dizer que não percebe para os joelhos não virem tiltar no chão. Não, imagina, eu tenho noção que eu acompanho mais futebol, mas reparem, eu tenho noção que dentro do meu acompanhar mais futebol, eu não percebo nada de futebol. Ok? Eu não posso dizer que seja um gajo entendido porque eu também não me esforço para perceber mais. Percebem? Eu falo com algumas pessoas e pá, e tenho amigos meus que percebem muito de futebol e falo com eles e pergunto-lhes, como é lógico, tenho dúvidas e pergunto. Não tenho problema, é um daqueles temas em que eu não tenho problemas nenhum em lhes perguntar. Portanto, eu estava a ver este jogo. Epá, e mandei mensagem ao meu amigo Tomás a perguntar-lhe se ele estava a ver o jogo e ele mandou-me um vídeo dele no meio da Albufeira, ou sei onde é que ele está, a ver o jogo. E eu perguntei-lhe: é impressão minha ou não estamos a jogar um chave? Melhor agora no fim, isto é no fim da primeira parte. Mas passámos o início do jogo a dormir, preciso da tua visão tática. E ele responde: o melhor jogador deles é o Luís Dias, joga no lado esquerdo. Temos o Cancelo, que é o pior lateral a defender. No meio campo tirámos o jogador mais diferenciador que temos na defesa, João Neves, para pôr o banal Rubén Neves. Cada um tem aquilo que merece e nós pagamos milhões a um gajo incompetente que nunca ganhou nada na vida. E eu disse: pois pá, chato, assim está lixado. E eu perguntei-lhe: mas a Colômbia não é uma má seleção, certo? E ele responde: para uma seleção que quer ganhar o campeonato do mundo, perguntares isto é muito mau sinal. E ele disse: estás nesta situação só estás nesta situação porque empataste com o Congo, que está a perder contra o Uzbequistão. E pronto, e foi isto. Foi a visão dele. A cena é que nem precisas de futebol, é um entretenimento. Quem quiser estudar, estuda. Quem quiser ver, só por ver e mandar umas larachas também está tudo bem. Eu sei que sim, não me digas. Eu treinei traquinas e fui scouting, ainda percebo alguma coisa. Pronto. Já viste que anunciaram Homelands Remaster para o verão 2027 com o grande set de MTG de verão? Homelands Remaster, mano, eu nem vi nada disso ainda, bro. Depois tenho que olhar melhor para isso. Mas pronto, tenham lá calma. Estamos a falar de futebol agora. Não vamos dispersar, ok? Pá, mas é que senti mesmo que não jogámos mesmo um chave, bro. Não tínhamos fome nenhuma, meu. E eu não percebo. Pá, é assim, o meu pai é uma pessoa que tem algumas visões um bocado, enfim, especiais no que toca a futebol. E eu ontem falei com o meu pai, e o meu pai estava-me a dizer: pá, a nossa seleção, foi tipo a desculpa dele: a nossa seleção não se dá bem naquele clima. E eu assim, mano, todas as equipas europeias, em princípio, não se dão bem naquele clima. Só as sul-americanas e as norte-americanas é que mais ou menos se dão bem naquele clima. Aliás, as norte-americanas são só duas e o Canadá também não se dá bem naquele clima. Não é? Aliás, só as africanas e as sul-americanas é que se dão bem naquele clima. Certo? Agora a minha pergunta é: poderá haver algum universo à parte em que eles tenham decidido não ganhar este jogo e jogar para um empate para podermos apanhar seleções europeias pela frente?
Mas pouco racional em que sentido? Eu acho que ele não disse nada que fosse assim tão extraordinário. Ele disse genuinamente aquilo que eu acho que a maioria das pessoas está a dizer. Que o treinador não vale um chave. Eu acho que isso não é nada de extraordinário de se dizer, digo eu. Jogamos em estádio fechado no primeiro jogo. Não era muito mais fácil o nosso caminho se ficássemos em primeiro lugar? É pá, pois. Não existem estádios lá climatizados. Aparentemente. Alguém escolheu o caminho das pedras. É pá, pois, não sei, malta. Há alguma hipótese de termos um selecionador espanhol e ele estar a sabotar a nossa seleção? Pergunto genuinamente. Até nos damos bem com equipas europeias. É pá, é que eu não percebo, mano. Juro que não percebo. Então se são climatizados, a desculpa do tempo cai. Sei lá. Mas não são todos, acho eu. Parece que jogam melhor contra as seleções europeias. Epá, é bem esquisito. Desculpem lá. Não consigo mesmo perceber. Não consigo mesmo perceber. E depois há outra coisa, não é? Depois há outro tópico que temos de falar no meio disto. Que é, eu não tenho... Eu, mais uma vez, como um Congo, eu não acredito que a culpa deste jogo tenha sido o Ronaldo, ok? Não acho. Não acho que seja do Ronaldo a culpa. Acho que o Ronaldo tentou em muitas situações, viu a tentar mais do que muitos e não acho que a culpa seja dele. No entanto, o gajo é o capitão da equipa, bro. E depois é isto, man. É isto que me faz confusão. Como capitão de equipa, depois tem isto. Tem estes momentos. Cristiano, para Portugal, Cristiano, para Portugal. Hoje não. Pá, nunca dá a cara quando perdemos, mano. Nunca dá a cara quando perdemos. É surreal. Pá, e não faz sentido, man. Tipo, epá, nesta situação, acho que tinham todos que pôr o ego um bocadinho de parte. E se estão a perder, meu... É pá, man, têm que dar a cara e explicar o porquê que sentiram que perderam, meu. Não é dizer que não prestam declarações. O que é isto? Percebem? Não faz sentido. Desculpem lá. Eu acho que é que os jogadores estão completamente arrastados, mas a culpa do selecionador e eles a falar só me apetece, enfim. Porque diz coisas que deixam em dúvida a qualidade da Colômbia. Atual vice da Copa América alçou a frase a dizer que o Congo estava a perder e ganharam 3-1. Não foi pouco racional, Bruno. O Congo esteve mesmo a perder. Eles acabaram por ganhar. Mas estava a perder no início da primeira parte. Foi exatamente nessa altura que eu falei com ele. Eu só lhe pedi a opinião nessa altura, não falei com ele depois. Ok? Portanto, tens de ter contexto. Eu disse que tinha falado com ele no final da primeira parte. Ok? E mais do que isso, ele não disse que há coisas que deixam em dúvida a qualidade da Colômbia. Eu é que lhe perguntei se a Colômbia era uma má seleção. E ele disse que eu estar a fazer essa pergunta, tendo em conta que apoiava uma seleção que quer ganhar o Campeonato do Mundo, já é mau por si. E é verdade. É verdade. Pá, não estamos a jogar para ganhar, mano. Desculpem lá. É ridículo isso. Com uma seleção destas é ridículo. É pá, sim. Eu também sinto isso. Oi, Cami, como é que estás? Se calhar os jogadores receberam ordens para não ganhar. É pá, isso eu acho crazy. Isso eu acho não. Eu não consigo acreditar nisso. Como é que é, Maria? Depois acontece, mas quando o Ronaldo tem 32 é uma coisa, quando tem 41 é outra. É pá, eu vejo, imaginem, olha, no início da primeira parte eu via todos os jogadores a cometerem erros completamente ridículos, ok? Pá, cenas completamente ridículas, erros de passes. Man, tipo, parecia que estavam todos nervosos, meu, a jogar. Agora pergunto-me o que é que se passa naquele balneário, meu? A confiança com que eles entraram contra o Uzbequistão e a confiança com que estão a entrar contra a Colômbia. Pá, não sei, mas não sei se isto é uma questão de ego. Não sei o que é que se passa. Não sei se estão tristes ou com medo ou... Pá, não sei. Não sei se as pessoas estão a pôr demasiada pressão no jogador. Eu não sei o que é que está a acontecer, bro. Genuinamente. Não sei se é por estar toda a gente com atenção agora a Portugal, porque montes de miúdos e malta estrangeira apoia Portugal. Eu não sei, bro. Não sei o que é que se passa. O que é que se passa, genuinamente. Eu acho que o problema de teres uma seleção cheia de estrelas é que depois essas estrelas têm uma pressão do caraças para fazer uma boa performance, bro. Também não nos ajuda aos mídias portugueses estarem a fazer notícias de merda a arrastar a seleção. Eu acho que os jogadores como Bruno Fernandes, Vitinha, etc. não querem ou não gostam de correr para um jogador que é o CR7, que está completamente parado. Pá, percebo. Também compreendo isso. Também compreendo isso perfeitamente. Mas é aquilo que eu digo, é muita questão de egos. É que neste momento a seleção não é o Ronaldo e mais 10. São 11 Ronaldos. Percebem? Esse é que é o problema. É que a nossa seleção neste momento são 11 estrelas. E os gajos que eu senti que jogaram mais
são os que são menos conhecidos, bro. Mano, Diogo Costa mais uma vez a salvar a seleção. Tipo, vocês têm noção que se não fosse o Diogo Costa já estávamos a vir para casa. Muito provavelmente. É que é absurdo. Mano, mais uma vez Diogo Costa a salvar o jogo. Mais do que isso, tivemos o defesa, pá, como o gajo se chama, meu. Eu esqueço-me sempre do nome dele, meu. Eu lembro mais vezes do nome dele e depois esqueço-me. Eu acho que só houve lá 3 ou 4 gajos que jogaram bem. O Veiga, o Renato Veiga, jogou bem. Jogou muito bem o Renato Veiga. E o outro gajo que eu senti que jogou bem foi o Pedro. Senti que jogou bem no sentido de via com fé. Estão a ver a correr, pá, o gajo corria muito, ia muito às bolas. O Pedro Neto. Acho que o gajo pelo menos esforçou-se. Pá, aí é fogo, eu achei que o Pedro Neto, pelo menos eu senti do Pedro Neto uma energia que não senti dos outros, bro. Os outros gajos eu senti que estavam só lá a pastar, bro. Pá, desculpem, o Neto pelo menos estava a tentar. Se jogar só para recordes e assim não vamos de lado nenhum. Se fosse para isso. Eu gostei do Costa e do Félix. Acho que o Félix também jogou bem, ou pelo menos entrou bem. O Veiga jogou muito bem. No final do jogo ainda dizem que querem ganhar pelo Jota. Isso também, eu acho que isso também lhes mete uma pressão desnecessária. Essa situação do Diogo Jota, acho que lhes mete uma pressão desnecessária. Eu posso acreditar que a moral daquelas pessoas esteja toda na merda. Acredito. Acredito. Por causa dessa situação, acredito que a moral da seleção tenha ido muito abaixo. Man, não sei, bro. Olha, não sei. Por dizeres Félix e não Félix. Atenção. As duas formas estão corretas. Félix e Félix. Depende das famílias. Ok? No caso do Félix, ele diz que é Félix. Se ele próprio se chama João Félix e diz que é Félix, então é porque o nome da família dele é Félix. Se for, por exemplo, os Bagão Félix, é Félix, não é Félix. E estão constantemente a dizer Bagão Félix. Percebes? Mas é pá, isso depende da família, depende do quão antiga a família é. No caso dos Bagão Félix, a família é Félix porque antigamente escrevia-se Félix e não Félix. Mas era assim que se dizia para famílias mais antigas. A família do João Félix pode não ser assim tão antiga. E portanto já é Félix, não é Félix. Percebem? Isso tem uma explicação. Mas as duas formas estão corretas. É pá, pois, meu, mas o gajo é esforçado e os outros não os vejo a serem assim tão esforçados, na minha opinião. Mas pronto, é isso. Eu ainda joguei com ele na escola. É pá, o que, Sofia? Tu andaste com o João Félix na escola, que crazy. Bem, ok, mas é isso, amigos. É pá, olha, foi a minha opinião. Imaginem, a minha cena, a minha análise do Pedro Neto não é se ele jogou bem ou não. É mais o esforço que o gajo meteu no jogo. Porque eu não vi outros gajos a esforçarem-se como o Pedro Neto. Honestamente, não vi. Pá, vi muita malta. Tipo, pá, vi os gajos andarem lá para estar, a passar para trás e para a frente. Man, desculpem, olha, o Vitinha... Pá, o Vitinha pode ser um excelente jogador, não haja dúvida. Reconheço-lhe muita qualidade. Mas é pá, o gajo só passa para trás, bro. Passa o jogo inteiro a passar para trás, meu. Eu não os vejo a desenvolver. Não há momentos, nós temos... Epá, há momentos ali naquela seleção que não me fazem sentido nenhum. Desculpem. Eu até percebo que eles parem um bocado para tentarem abrir jogo e tentarem perceber que opções é que têm. Mas, mano, há alturas em que a seleção está a andar, está mesmo genuinamente a arrancar em contra-ataque e eles atrasam o jogo. Que sentido é que faz? Para quê? Estamos empatados desde o início do jogo. Para que é que estamos em vez de atacar, estamos ali a guardar bola, meu? Para quê? Eu não percebo. Isso é muito esquisito, meu. É muito estranho mesmo. Uma seleção que ataca super bem. Man, não sei, meu. É muito estranho, meu. É muito estranho. Até esforçado, se calhar devia ficar. E depois vieram gajos com qualidade real e vi que eram só mancos que se esforçavam. Pá, pois, percebo. Olha, não sei, amigos. Fiquei muito triste com o desfecho da Colômbia. A seguir vamos jogar contra a Croácia, que é uma seleção europeia a sério. Pá, não sei. Não sei. Não sei. Depois outra coisa que também vi neste jogo é que os colombianos, mano, pá, vou dizer, a malta da América do Sul, no geral, não querendo ser preconceituoso e estar a tentar isolar aqui situações, mas, mano, os gajos são demasiado... são demasiado... Pá,
são muito. Epá, agora estamos a escapar a palavra, man. Tipo, não é raçudos, também são muito raçudos, mas são muito tipo, man. São brutos, é um bocado isso. Tipo, epá, man, olha, a primeira merda, tipo, Ronaldo apanha a bola é logo empurrou nas costas. Logo, tipo, mano, o Ronaldo não pode ter a bola um segundo que vai logo ao chão. Tipo, estão sempre a empurrar o gajo, bro. Tipo, aí umas 4 ou 5 vezes durante o jogo, empurram o gajo e não acontece nada. Genuinamente, o árbitro marca a falta, ok? Mas não há cartões, não há nada. Pá, e depois é com cada entrada, com cada... Não se percebe, puto. É mesmo tipo futebol nojento, bro. É mesmo futebol, pá, que não faz sentido nenhum. Parece que estão a jogar futebol na rua, bro. E mesmo assim, mano, é para partir as pernas a um gajo. Pá, não faz sentido. Acho que são muito assim. Eu acho que o Brasil já não é tanto, mas estes países da América do Sul, tipo México, Colômbia, Argentina, são todos bué de sarrafeiros, meu. Porra. Pá, não faz sentido, meu. E se estamos numa competição mundial, tem que haver regra, meu. Se não estás aí a partir pernas aos gajos, meu, tens que levar amarelos e vermelhos. Então, não faz sentido. Mas pronto, é isto, olha. São os meus 20 cêntimos sobre o assunto.